Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Tabelão do Futebol. E nesse vídeo aqui eu vou passar para vocês como é que está a situação do Campeonato Brasileiro Feminino Série A2. Vou passar para vocês os resultados da última rodada, a classificação, quem já está classificado para a segunda fase e também os jogos da última e derradeira rodada da primeira fase. Todos os jogos da última rodada vão ser disputados na próxima sexta-feira, 4h30 da tarde. Vai ser a última rodada dessa primeira fase da Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino. Quem não se classificar terá que brigar por vaga para a Série A3 do Campeonato Brasileiro Feminino via Campeonato Estadual, porque a partir do ano que vem a Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino também terá apenas 16 equipes, assim como é na Série A1, e aí a classificação para a Série A3 se dará por meio de Campeonato Estadual. Então, quem se classificar já tem calendário garantido para o ano que vem, subindo para a Série A1 ou não. Já quem não se classificar entre os 16 vai depender aí de campeonato estadual para disputar uma competição nacional em 2022. Então vou colocar aqui por ordem de grupos os resultados da última rodada, a classificação e os próximos jogos. Vamos lá? Começando pelo grupo A. O grupo A eu não sei por qual razão, mas ele está atrasado na classificação, né? As equipes já fizeram 4 partidas, mas como vocês podem ver aí na tela, só estão computados os 3 primeiros jogos. Mas eu vou passando aqui para vocês como é que está a situação do grupo. A rodada começou com a vitória do Iranduba por 5-0 sobre a equipe do Acermub. Com esse resultado, o Iranduba assumiu a vice-liderança, foi a 8 pontos ganhos e está aí brigando firme por vaga na segunda fase. Já o SMAC venceu o Real Ariquemes por 3-0 e assumiu a liderança e também se classificou para a segunda fase. Isso porque na última rodada a equipe do Real Ariquemes vai jogar contra o Iranduba, então apenas uma delas poderá superar o SMAC, né, a equipe paraense. E como os dois primeiros colocados classificam de forma direta e o SMAC só poderá ser ultrapassado por uma delas, então o time paraense já está garantido na próxima fase. Lembrando que são 6 grupos, os 2 primeiros colocados de cada grupo avançam, além dos 4 melhores terceiros colocados, né? Então nesse grupo aí, pela pontuação dos 3 primeiros colocados, né, pontuação alta, certamente sairá desse grupo um dos 4 melhores terceiros. A rodada teve ainda a primeira vitória do São Raimundo na competição, bateu o Oratório pelo placar de 2-1. Com esse resultado, o São Raimundo assumiu a 4ª colocação com 4 pontos ganhos, mas já não tem qualquer condição aí de brigar por vaga na segunda fase, mesmo pelo índice técnico, né? Então, valeu só pela primeira vitória do São Raimundo, mas em questão de classificação ficou muito difícil. Próxima rodada desse grupo, nós teremos aí o Acermub recebendo a equipe do São Raimundo. Esse jogo vai acontecer lá no estádio Florestão em Rio Branco, no Acre. O Oratório vai jogar contra o SMAC lá no estádio Zerão em Macapá. E aí o grande jogo desse grupo, né, o jogo mais importante desse grupo, o Real Ariquemes recebendo o Iranduba lá no Valerião em Ariquemes, né, duelo direto aí por vaga na segunda fase. Grupo B, o Grupo B está com a classificação tudo certinho, né, todo mundo com 4 jogos. E começou com a vitória aí por 4-3 do Vitória em cima do Tiradentes. Foi o primeiro triunfo do time baiano na competição. Com esse resultado, o Leão chegou aos 4 pontos e segue ali brigando por vaga, tanto na direta, né, entre os 2 primeiros colocados, como também pelo índice técnico. Já o Tiradentes também segue com 4 pontos e mantém chances matemáticas de se classificar para a segunda fase. Já a equipe do Paraíso Esporte Clube empatou em 1-1 com o Cefama. Com esse resultado, o Paraíso segue na última colocação com 3 pontos, já não tem a menor chance de classificação para a segunda fase, enquanto que o Cefama desperdiçou aí uma grande chance de melhorar a sua posição, está em terceiro lugar com 4 pontos ganhos, né? Podia estar ali um pontinho só atrás da equipe do JC, mas está ali com 4 pontos e agora vai ter que aí torcer por uma combinação de resultados para conseguir avançar para a segunda fase. Já o Fortaleza é o único classificado desse grupo, empatou com o JC lá no Amazonas em 1-1, chegou aos 10 pontos, líder e já classificado. O JC tem 7 pontos, está ali um pontinho de garantir a vaga direta na segunda fase. Próxima rodada desse grupo, o Fortaleza recebe o Paraíso, esse jogo vai ser no domingão em Horizonte. O Cefama vai jogar contra o Vitória, né, duelo aí direto pela 3ª colocação e talvez até pela 2ª colocação, né, dependendo do que acontecer com o JC. O JC que vai visitar a equipe do Tiradentes, esse jogo vai ser lá no Albertão, em Teresina, né? Então, pela pontuação aqui desses times, também pode ser que saia um dos melhores terceiros colocados desse grupo B. Grupo C,
o grupo C começou aí com a vitória do Ceará por 2-1 sobre o Botafogo, resultado que deixou o Ceará classificado para a segunda fase e impediu que o Botafogo se classificasse, né? O Botafogo se manteve ali na segunda colocação com 9 pontos, foi o duelo de líderes aí das equipes que estavam com 100% de aproveitamento nesse grupo. Quem perdeu uma boa oportunidade de ficar bem na tabela foi o UDA. O time alagoano empatou em 2-2 com o América de Natal. Com esse resultado, a equipe ficou na terceira colocação com 7 pontos, mas ainda tem plena chance de classificar diretamente, né, para a segunda fase sem depender do índice técnico, enquanto que o América se complicou um pouco. Segue ali na quarta colocação com 4 pontos e vai ter aí que depender de uma boa combinação de resultados para conseguir pegar uma vaga pelo índice técnico. Já o Náutico, apesar da goleada por 6-0 sobre o Santos Dumont, segue ali na quinta colocação, né, com 3 pontos ganhos apenas. Foi a primeira vitória do Náutico e o time não tem mais chance de classificação, assim como o próprio Santos Dumont. Próxima rodada, o Santos Dumont vai encarar o Ceará. Esse jogo é em local ainda a ser definido, né? Não tem local ainda definido nesse jogo, mas vai ser lá na cidade de Aracaju. Vai ser o confronto do primeiro contra o último colocado. O Botafogo recebe o UDA, né? Briga direta aí pela vaga direta na segunda fase. O Botafogo joga pelo empate. Se o UDA vencer, o UDA ganha essa vaga direta na segunda fase e aí deixa o Botafogo dependendo da classificação por índice técnico. E fechando a rodada, lá na Arena das Dunas, o América vai encarar a equipe do Náutico, né? O América aí torcendo por uma vitória do Botafogo sobre a UDA para tentar a vaga por índice técnico. Então essa é a situação do grupo C. Pelo grupo D, nós tivemos aí mais uma vitória do Red Bull Bragantino, 7-0 em cima do Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense que é o lanterna sem nenhum ponto ganho. E o time de Bragança Paulista já está classificado para a segunda fase, assim como a equipe do Fluminense. O Fluminense também já garantiu a segunda colocação ao vencer o Sport Recife pelo placar de 4-2. Já a equipe do Vila Nova do Espírito Santo ficou no 1-1 com o Criciúma lá em Criciúma. Esse resultado aí complicou a vida do Vila Nova na briga por vaga pelo índice técnico, né? O Vila Nova, se tivesse vencido, ainda teria condição de brigar com o Fluminense pela segunda colocação, mas agora vai ter que vencer na última rodada e torcer por tropeços aí de outras equipes dos outros grupos para conseguir uma das vagas por índice técnico. O mesmo se aplica ao Sport, né? O Sport tem 4 pontos, pode chegar a 7 dependendo da combinação de resultados, pode também conseguir essa vaga por índice técnico. Próxima rodada, teremos aí o Atlético Goianiense jogando contra o Fluminense. Esse jogo vai ser lá no estádio Antônio Ascioli. O Sport joga contra o Criciúma e o Vila Nova do Espírito Santo recebe o Red Bull Bragantino. Então essa é a situação do Vila Nova, vai ter que bater o líder do campeonato para tentar conseguir a sua classificação por índice técnico. Grupo E. Grupo E, temos aí a liderança do Atlético Mineiro, que também já está classificado e com 100% de aproveitamento. O Atlético Mineiro venceu o Juventude da Conquista pelo placar de 3-0. Esse jogo aconteceu lá em Vitória da Conquista. Já a equipe do Crespon bateu o Aliança por 4-1. O Crespon aí assumindo a vice-liderança, né? Foi um duelo direto pela vice-liderança, enquanto que o Aliança segue com 6 pontos ganhos. Essas duas equipes brigam tanto pela vaga direta, né, pela segunda colocação, como também pela vaga por índice técnico. Já a equipe do Cerc do Mato Grosso do Sul conquistou a sua primeira vitória na competição ao bater o misto pelo placar de 1-0. Porém, as duas equipes já não têm mais chance alguma de classificação para a segunda fase, tanto de forma direta como também pelo índice técnico. Próxima rodada desse jogo, teremos o Atlético Mineiro jogando contra o Cerc. O misto vai jogar contra a equipe do Crespon, né? O Crespon precisando da vitória para se classificar de forma direta. E o Aliança encara o Juventude da Conquista. O Aliança aí também, tanto podendo se classificar de forma direta, como pelo índice técnico. E o Juventude buscando, né, uma vaga aí por índice técnico, apesar de ter chance também de conseguir a vaga de forma direta, né? O time da Bahia está apenas 3 pontos atrás da equipe do Distrito Federal. E para fechar aqui os grupos, grupo F. Pelo grupo F, o Vasco venceu a Ponte Preta pelo placar de 1-0 e já está classificado para a segunda fase. O Atlético Paranaense bateu o América também por 1-0 e também já está classificado, enquanto que a Chapecoense conquistou aí a sua primeira vitória ao vencer o Brasil de Farroupilha por 2-1. Porém, a situação das equipes no grupo é bastante complicada, né? Tirando o Vasco e o Atlético já estão classificados, mas a América e Chapecoense e Ponte Preta estão com a pontuação bem baixa para conseguir aí a vaga
pelo índice técnico, né? Então as equipes aí vão ter que vencer os seus jogos e torcer por uma grande combinação de resultados na última rodada. Última rodada desse grupo, nós teremos a América jogando contra a Chapecoense, né? Duelo direto aí pela terceira colocação. O Brasil de Farroupilha recebe o Vasco e a Ponte Preta vai jogar contra o Atlético Paranaense em Campinas, né? Esses não são os jogos da última rodada do Campeonato Brasileiro Feminino Série A2. Lembrando que a Série A1 neste final de semana faz uma pausa, né, por conta de compromissos da Seleção Brasileira Feminina, então não teremos rodada do Feminino Série A1 neste final de semana. Bom pessoal, então eram essas as informações que eu tinha para trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, deixa o like e não se esqueça de se inscrever aqui no canal Tabelão do Futebol. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos vocês e até um próximo vídeo. Valeu!